Será mesmo que esses tais objetos aí são de origem extraterrestre? Porque a gente está falando de uma tecnologia que é capaz de interferir nas nossas emoções, o que, de fato, nós estamos enfrentando. Um piloto da elite dos Estados Unidos foi a público para revelar como ele capturava e resgatava destroços de OVNIs caídos para o governo dos Estados Unidos. E sabe o que é pior? A história não é falsa, a história é verdadeira e esse homem está falando a verdade. Pois é, meu povo, hoje eu sou mais uma vez Carol Capel, a sua alienígena favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa agora aqui nesse canal. Se você ainda não está inscrito no canal de Shorts, saiba que você está perdendo tudo que eu estou postando por lá. Todos os dias saem vídeos lá dos mais altos e mais obscuros mistérios que vocês podem imaginar. Então, é só pegar o link que já está aparecendo em algum local aqui dessa tela, provavelmente aqui em cima nos cards ou aqui embaixo na descrição, e se inscrever no canal novo. Além disso, você pode clicar aqui embaixo em Seja Membro e se tornar um membro honorário desse canal. E o que isso significa? Significa que você vai fazer parte da seita. Bom, tem vários benefícios para quem é membro do canal e você pode também participar de lives exclusivas que rolam só para os membros. Por último, mas não menos importante, se você ainda não está sabendo, eu tenho uma lojinha na Amazon Brasil onde eu deixo lá categorizado por seções todos os produtos que eu indico aqui no canal. Inclusive o shampoo que deixa meu cabelo nesse tom de loiro aqui que vocês sempre me perguntam. Tá tudo lá na lojinha da Amazon, é só clicar aqui no link que tá na descrição e ir lá comprar os produtinhos. Agora sim, vamos ao assunto principal do vídeo, porque Jacob Barber é um piloto de helicóptero da Força Aérea que tem autorização de segurança do mais alto nível pela OTAN e trabalhou como piloto privado para o governo dos Estados Unidos. E segundo o jornal News Station, esse homem tinha um trabalho um tanto quanto que oculto. Ele era responsável por recuperar objetos voadores não identificados acidentados, principalmente objetos esses que estavam próximos de bases secretas do governo dos Estados Unidos, em Nevada e em outros pontos-chave dos Estados Unidos. E o negócio é ainda mais bizarro, por quê? Porque o jornalista Ross Coulthard, que é o jornalista encarregado do News Station e que ultimamente tem dado entrevistas bem polêmicas também, ele fez uma entrevista com Jacob Barber em 18 de janeiro e essa entrevista tem dado o que falar porque as revelações feitas por Jacob Barber são extremamente polêmicas. Na entrevista, eles mostram um vídeo onde supostamente Jacob Barber esteve recuperando um OVNI com formato global. Além disso, parece que esse tal de Jacob Barber está falando a verdade, porque as suas credenciais do governo foram checadas e ele realmente trabalhou para o governo dos Estados Unidos. Ele também foi muito elogiado por David Grush, que é aquele cara lá que é um dos maiores denunciantes que foi ao Congresso norte-americano falar sobre os OVNIs e falar também sobre como os Estados Unidos estão nos escondendo essas informações. David Grush, que vocês devem se lembrar, é um ex-agente dos serviços de inteligência dos Estados Unidos. Jacob Barber também foi muito elogiado por outros 3 veteranos do alto escalão dos Estados Unidos, que disseram que o Jacob Barber é um herói e o que ele está dizendo é totalmente verdadeiro. Além disso, o filho de Donald Trump Jr., tem compartilhado essa história do Jacob Barber nas redes sociais e ele está apoiando todas as notícias que estão saindo sobre esses casos de OVNIs. E ele disse em seu falecido Twitter atual X que ele acredita que esse caso aqui do Jacob Barber é um caso real. E que essas coisas que estão saindo na mídia culminarão com o fato de Donald Trump, pai dele, revelando toda a verdade sobre os OVNIs agora, no tempo presente. E sobre esse
caso do Donald Trump revelar todos os detalhes sobre os OVNIs, eu vou cobrir em uma live que acontecerá amanhã aqui nesse canal, exatamente 12h15 do horário de Brasília. Então você não pode perder essa live por um absoluto nada. Bem na tua hora do almoço, sabe? Enquanto você estiver almoçando, sintoniza aqui no canal que eu vou estar ao vivo contando todos os detalhes sobre mais essa história sórdida, sobre mais essa peça desse imenso quebra-cabeça dos OVNIs nos Estados Unidos. E para quem não conseguir comparecer à live amanhã, fique tranquilo, porque sim, essa live vai ficar salva. Você só precisa acessar a aba de lives aqui do canal. É só ir lá em cima do canal, tem a aba vídeos, a aba shorts e tem a aba live. É só clicar lá que a live vai ficar salva para você assistir quantas vezes você quiser. Então, fique tranquilo se você não puder estar aqui amanhã. Mas afinal de contas, quem é esse tal desse Jacob Barber e principalmente por que nós temos que acreditar nas coisas que ele diz? Eu fiz uma pesquisa, gente, e eu descobri que ele deixou a Força Aérea em 2001 e ele trabalhou em diferentes frentes para os mais altos cargos de segurança para a OTAN. E então, ele se mudou para a Califórnia e na Califórnia ele começou a trabalhar meio que como contratado independente do governo dos Estados Unidos, porque ele era muito bom no que ele fazia. E dentro desse contrato de trabalho aí, ele começou a trabalhar em algo que eu diria que é muito secreto. Ele esteve trabalhando na recuperação de aeronaves que caíam no deserto próximas a instalações secretas do governo dos Estados Unidos. E ele descreve esses lugares como sendo áreas privadas onde o governo e outras empresas estavam realizando testes com dispositivos de altíssima tecnologia. Alguns desses objetos que ele pôde observar, segundo as palavras dele, apareciam e desapareciam em frente aos olhos dele. Objetos que mudavam de cor e de formato, que se moviam a velocidades impossíveis, segundo palavras dele, velocidades incompatíveis com as forças G. Além disso, algumas dessas espaçonaves podiam mudar de formato e atravessar objetos. Ele relata na entrevista que ele viu uma dessas espaçonaves atravessando uma montanha. Entrou de um lado, saiu do outro, não tinha nenhum buraco. É como se o objeto realmente pudesse atravessar um outro objeto sólido. E nessa entrevista que tá na internet no canal News Station, entrevista essa que o Ross fez com o Barber, é revelada uma experiência muito importante onde esse homem recuperou um objeto em formato de ovo. Um objeto que foi filmado com uma câmera de visão noturna. Ele recuperou esse objeto e não apenas, tá? Ele gravou a recuperação desse objeto. E nessa gravação aparece ali um objeto que é metálico e tem um formatinho oval que tinha aproximadamente 3 metros de diâmetro, que não tinha hélices, nem asas e nem sistema de propulsão aparente. Esse vídeo aí que vocês estão vendo é o exato vídeo feito por Jacob Barber durante a recuperação desse objeto estranho. Mas Jacob Barber não contou só essa história, claro, ele contou muitas outras histórias e contou uma outra história que particularmente me chamou muita atenção. Esse segundo incidente que Jacob Barber relata é ainda mais estranho que o primeiro. Ele disse que resgatou um objeto em formato de disco que parecia uma bolota. Esse objeto tinha 6 seções diferenciadas e não parecia estar destruído, mas sim que parecia que tinha aterrissado ali bem no meio do deserto. Mas o que o impressionou é que quando ele chegou perto desse objeto com o seu helicóptero, ele começou a sentir inúmeras sensações estranhas em seu corpo. Ele descreveu essas sensações como sendo sensações muito intensas, e quanto mais próximo ele ficava desse objeto aí, mais essas emoções se intensificavam. Ele disse que sentiu uma mescla de alegria, tristeza, beleza, uma emoção que ele nunca sentiu antes e algo que ele não sabe explicar como estava sendo feito. Além disso, ele também relata que uma frequência sonora que ele não consegue reproduzir com a boca ficou colada na mente dele. E ele diz que ele sentia que essa frequência sonora se sintonizava e se dessintonizava com a mente dele, como se estivesse tentando se conectar com a mente dele. Conforme então ele se aproximava desse objeto, essas sensações estranhas o atravessavam. E é aí que eu pergunto para vocês:
Será mesmo que esses tais objetos aí são de origem extraterrestre? Porque a gente está falando de uma tecnologia que consegue, que é capaz de interferir nas nossas emoções. Então, que tipo de tecnologia com pacto com o capiroto é essa que nós estamos observando? Ele disse que essa frequência tentava se comunicar com ele diretamente para tentar distrair ele, dissuadir ele de sua tarefa. Era algo que tentava impedir que ele cumprisse a missão dele, que era resgatar aquele objeto ali no meio do deserto. Ele disse inclusive que pensou várias vezes em desistir dessa missão, porque ele não conseguia performar a sua tarefa. Ele descreve uma espécie de força transcendental que atravessava o seu eu, e ele disse que sentia que era uma energia feminina que estava guiando os pensamentos dele. E para piorar a situação aqui, meus queridos, ele diz na entrevista que essa energia feminina, que essa sensação que ele sentiu lá naquele dia no deserto, nunca mais o deixou, e que de tempos em tempos ela ainda se conecta com ele. Eu não sei o que vocês pensam disso, mas eu acho isso muito estranho. Principalmente porque nós estamos falando de um homem que é constantemente elogiado por muitas pessoas e teve altíssimas patentes dentro da Força Aérea. Então, eu acredito que ele esteja falando a verdade. E se ele está falando a verdade, todas essas coisas que ele está relatando são reais. E é aí que eu pergunto para vocês, o que, de fato, nós estamos enfrentando? Será que são apenas viajantes espaciais que são provenientes de longas distâncias da nossa galáxia? Ou será que são outras coisas? Porque eu já tô começando a ponderar hipóteses aqui na minha cabeçona que não são nem um pouco ortodoxas. Se essas forças manipulam as nossas emoções, sabe-se lá o que elas são capazes de fazer com essa manipulação. Como informação adicional nesse vídeo aqui, nesse vídeo que o Ross faz a entrevista com o Barber, ele não entrevista somente o Barber, mas sim também entrevistou David Grush. E sinceramente, gente, eu acho que ainda vão vir muitas revelações em entrevistas futuras. Nós apenas precisamos esperar e principalmente nós precisamos ficar de olhinhos bem abertos. Mas você que está aí na sua casa me assistindo, fique tranquilo, porque eu sou a sua alienígena que tem o olho que tudo vê. E eu tenho a Seita, claro. A Seita está sempre monitorando tudo o que acontece e contando pra mim. Então, se eu souber de mais alguma coisa, eu com certeza trarei em mais outro vídeo aqui pro canal pra vocês. Então, pra você não ficar de fora e não perder um absoluto nada do que eu postar, é muito importante que você se inscreva, ative os sininhos das notificações aqui embaixo, mas isso não vai adiantar de porcaria nenhuma, porque o YouTube não vai te entregar nada. A melhor coisa que você faz é passar aqui no canal pelo menos uma vez por semana. Nós temos vídeos novos sempre nas segundas, quartas e sextas, e temos lives que de tempos em tempos rolam nas terças e quintas e às vezes aos sábados. Então é só passar por aqui, fazer a sua maratona e não ficar por fora de nada. Por último, já deve estar aparecendo aqui nessa tela, essa que é a tela final desse vídeo, o canal de shorts. Clica aqui e se inscreve, é super simples, super fácil, rápido e de graça, e você não fica por fora de nada do que eu postar. Um beijo pra vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!